Boa noite a todos. Eu sou Gustavo Santiago, secretário-geral da ABDEM, Associação Brasileira de Direito da Energia e do Meio Ambiente. Primeiramente, gostaria... Sou secretário-geral da ABDEM, Associação Brasileira de Energia e do Meio Ambiente, e primeiramente gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse webinar promovido pela associação, hoje com a participação da doutora Renata Isfer, assessora do Ministério de Minas e Energia, e do doutor Alexandre Machado, advogado e professor. Antes da gente iniciar as apresentações, eu informo a todos vocês que o Dr. Cláudio Salles, do Instituto Ascente Brasil, nos informou hoje que, infelizmente, não conseguiria participar do evento por algumas questões pessoais. Em relação à dinâmica do evento, cada palestrante terá aproximadamente 15 minutos para apresentação e, ao final, responderão perguntas que podem ser realizadas pelo chat do próprio YouTube. Já adentrando no tema de hoje, que é um tema extremamente relevante, né, a nova lei do gás, justamente porque ela estabelece um novo marco legal do setor de gás natural do país e que com essa abertura de mercado deve fomentar a competitividade do setor, a consequente redução de preço, atração de investidores, geração de empregos, entre diversos outros benefícios, né, integração com o setor elétrico, enfim. Diante de toda essa situação, dessa modernização do setor de gás natural, com essa abertura, temos muito a falar sobre o tema. E com isso, acredito que temos uma pessoa para a gente iniciar o nosso debate com muito conhecimento, que é a doutora Renata. Com isso, eu passo a palavra para você, doutora. Bem-vindos todos, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Queria cumprimentar a Daniela, o Alexandre e o Gustavo aqui, que estão comigo no dia de hoje. Uma pena que o Cláudio não pôde estar aqui, ele sempre tem muito a agregar, mas eu tenho certeza que vai ser um ótimo evento mesmo assim. Hoje eu não estou aqui falando como MME, sempre faço essa ressalva nos eventos que eu tenho participado. Eu estou em licença maternidade, então estou escrevendo minha dissertação sobre gás natural, então eu estou falando aqui mais em meu nome, mas com toda a bagagem que vem aí desse tempo e do trabalho que eu ajudei a desenvolver em todo o período aí do gás para crescer, do novo mercado de gás e de tudo que vem sendo feito nessa tentativa de abrir o mercado. E o que eu achei interessante, queria trazer, porque assim, como advogada, a primeira vez que eu entrei em contato com o assunto, eu nem conhecia o que era gás natural, né? E como a gente vai ter a expectativa e todo o trabalho que está sendo feito para a gente efetivamente aumentar esse mercado, criar um mercado, existe muita oportunidade para muita gente aí, muito advogado que está acompanhando a gente, entrar nesse setor. Então, eu vou fazer uma apresentação basicamente explicando o setor, explicando o gás natural e tudo que vem, né? A minha vida, a gente até estava conversando antes, efetivamente tem sido respirar gás natural. Num ponto que na minha banca de qualificação, a primeira coisa que o pessoal perguntou foi porque eu comecei a dissertação com a frase: gás natural é o assunto do momento. E eles disseram não, o assunto do momento é a Covid. Entendeu? A Covid. No setor de energia, a gente realmente não dá para negar que a importância da aprovação do PL, o fato dele ter passado recentemente na Câmara dos Deputados e de toda a mobilização que vem sendo feita, não dá para negar que esse é um assunto que vem tomando um grande protagonismo no setor de energia, né? E como eu disse, a primeira vez que eu entrei em contato com o tema, eu fiquei pensando comigo, que diabo é gás natural, né? E tive que pedir para me explicarem. Porque quando você pensa assim, que 99% da atmosfera é nitrogênio e oxigênio, e que até onde eu sei, o nitrogênio ainda vai ser, o nitrogênio não, desculpa, o hidrogênio, mas não era, tinha certeza que não era disso, e o que era tão natural assim desse gás, que eu não sabia exatamente o que era. Então, daí me explicaram que, na verdade, é carbono, né, que ele é feito de metano, composto por metano, e que ele é produzido junto.
com o petróleo. E na hora, óbvio, que eu pensei foi no meu gás de botijão de cozinha, né? E aí, não, também não é isso. Opa, como assim não? Não, isso daí é propano e butano. Ai, meu Deus do céu. Nem lembrava mais das minhas aulas de química, mas eu achei muito interessante. Eu falei, não, eu fui falar, então, no que a gente está trabalhando, né? Para que serve isso? E quando a gente olha nos Estados Unidos, na Europa, realmente todas as casas elas são abastecidas de gás natural, né? Pelo sistema de gasodutos que existe. Existia desde o town gas, né? Que era o gás de carvão, que existia todo um sistema de entrega nas casas, que foi aproveitado para o gás natural. No Brasil, a gente teve muito pouco disso, mas teve, principalmente no Rio de Janeiro. Só 4% das residências no Brasil é abastecida por gás natural canalizado. Então, não é algo que a gente vê, no que todo brasileiro vê no seu dia a dia, né? Por isso que eu acho que, às vezes, por mais que a gente tenha debatido a importância da abertura do mercado de gás natural por tantos anos, ele demorou para finalmente virar uma pauta de grande compreensão nacional de todo o benefício que ele pode trazer. O outro uso que tem também, de novo, um pouco no Brasil, mas não muito, é o uso veicular, né? Às vezes você pegava um táxi no aeroporto e ficava até com raiva quando o porta-mala vinha com aquele cilindro enorme, você não conseguia levar, mas ele ainda também ele não é grande. No Brasil, na verdade, de todo o gás natural que ele é produzido, apenas 46% vai para o consumo. A maior parte dele é reinjetada no próprio campo de petróleo, porque isso otimiza a produção de petróleo, né? O valor do petróleo, na verdade, e o seu poder energético é muito maior do que o do gás natural, e você acaba aproveitando para ter mais óleo, né? Mais petróleo do que o próprio gás natural, muito vai para isso. Especialmente no pré-sal, que tem muito gás carbônico, que não se aproveita tanto para comercialização depois. Também há perdas na UPGN, perdas na própria plataforma e geração de energia elétrica na plataforma. E falando em energia elétrica, então, é o segundo uso mais comum de tudo que é consumido. Do consumo no Brasil, 30% é feito por energia elétrica. O gás natural como combustível para energia elétrica, para termoelétricas, ele apresenta duas principais grandes vantagens, né? A primeira é que, com relação a outros combustíveis fósseis, ele tem muito menos emissão de carbono. E, em compensação, quando você olha para os combustíveis renováveis, que no fundo todo mundo olha aí o futuro e planeja que a gente chegue no ponto que consiga ter menos e menos até zerar as emissões de carbono, mas essas outras fontes elas são muito intermitentes, né? E você precisa de segurança. Então, o gás natural ele vai garantir que na hora que você efetivamente precisa, às 6 da tarde, no pico da energia, e se o vento não estiver aí, se não tiver energia solar, e se a gente estiver no período de seca, não vai faltar energia elétrica, porque o gás, a termoelétrica pode gerar o tempo todo, né? E o principal uso, e acho que muita gente não sabe disso, é para a indústria, né? 55% é para a indústria. Um pouco é para geração de energia térmica, né? Por exemplo, as indústrias de metalurgia, de cerâmica, de vidro, elas precisam de muito calor para fazer seus processos, né? Para transformar, então, por exemplo, toda aquela areia em vidro. Então, esse é um grande uso, mas o gás natural também é matéria-prima. É até difícil imaginar algo gasoso, né, sendo uma matéria-prima para você ter, no final das contas, uma roupa, para você ter, no final das contas, um produto farmacêutico, para você ter um fertilizante que você vai jogar nos campos na agricultura, mas é isso mesmo que acontece, né? Você retira dali, por exemplo, amônia, eteno, diversas substâncias, elas são efetivamente um insumo da indústria brasileira, né? E aí você já vê a grande vantagem, você conseguindo efetivamente trazer a competitividade para o país, você vai ter um grande potencial de ter uma reindustrialização do país, né? Enquanto a gente tem uma das energias, um dos gases mais caros do mundo, a gente tem um pouco de indústria, mas tem muita indústria que começa a olhar para mudar sua planta para outro lugar que ele seja mais barato. E agora é o oposto. Se você conseguir baixar, você realmente consegue trazer mais indústrias, o que com certeza gera empregos, gera mais rendas, né? Os benefícios disso são enormes. E falando em indústria, como que funciona a indústria do gás natural?
Então, ela é uma indústria de rede. O que significa isso? Ela precisa de uma infraestrutura, normalmente de gasodutos, mas que pode ser rodoviária, enfim, mas que é uma rede até chegar no consumidor. E isso é muito relevante para quando você está fazendo uma política pública, especialmente de gás natural, porque tudo que você faz em algum elo da cadeia pode acabar influenciando o outro elo, né? Você tem que pensar o gás natural como um todo. Não adianta você, por exemplo, criar um mercado na parte de exploração e produção, que eu já vou entrar em cada um dos itens, e deixar de criar um mercado ou de condições de participação, de ingresso de gente no transporte, porque um elo é interdependente do outro. Então, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, para falar, então, desses elos da cadeia, tá? Deixa eu só colocar aqui, share, vamos lá. Então, a cadeia de gás natural, ela começa lá na exploração e produção. 80% de todo o gás natural que é explorado no Brasil, ele é associado a petróleo, né? Então, uma empresa, quando ela ganha um leilão da ANP para fazer lá, que todo mundo pensa só em petróleo, na verdade, né? O leilão do pré-sal e todos esses, ela também adquire o direito a produzir eventual gás natural que seja encontrado nesses reservatórios que existem. A exploração e produção, desde a criação da Petrobras, ela era um monopólio daquela empresa, né? Isso foi constitucionalizado em 67, 88, e esse mercado só foi aberto em 95, com emendas constitucionais que permitiram, então, que a União, apesar de deter o monopólio, pudesse contratar com empresas privadas para exercer essa atividade, né? Mas ainda assim, por exemplo, no pré-sal, que foi uma grande descoberta que teve ainda, né, já nesse milênio, no começo a Petrobras era obrigatoriamente a operadora, né? Foi apenas em 2016 que outras empresas puderam começar a operar. Com isso, a gente tem 75% da produção hoje no Brasil de petróleo e gás natural ainda é da Petrobras, né? É um aumento paulatino do mercado de abertura, mas que tem acontecido cada vez mais, né? Com a retomada dos leilões desde 2016, e todo esse movimento que vem acontecendo, a tendência é que cada vez mais outras empresas ganhem espaço nessa produção. Hoje já são 34 empresas atuando no Brasil, entre offshore e onshore. E a partir do momento que esse petróleo ele é produzido, então ele precisa ser levado para a estação de tratamento, que é essa segunda fase aqui, que é a fase de escoamento. Ele normalmente é feito por gasodutos, ele demanda bastante investimento, especialmente no Brasil, porque o gás do pré-sal, os campos geralmente são muito distantes da costa, então você precisa ter um grande volume para justificar. Aqui, de novo, a Petrobras ela é agente dominante, ela é sócia ou proprietária de praticamente todos os gasodutos que existem em operação no Brasil. A gente passa, então, para a fase de processamento, né? O escoamento vai até as UPGNs, né? E o que acontece lá? É que o gás natural que é produzido nas plataformas, ele vem com diversas impurezas. Ele vem com gás carbônico, ele vem com água, ele vem com nitrogênio, uma série de outras substâncias que, se forem colocadas nos gasodutos de transporte, podem corroer esse gasoduto de transporte, podem obstruir, trazendo risco, então, para todo mundo que esteja aí no caminho desse gasoduto. Então, a ANP, ela traz a qualificação mínima, né, que precisa ter a qualidade do gás natural, quais são os requisitos mínimos para que ele possa ser transportado e comercializado. E para que ele chegue nessa qualificação, ele passa pela unidade de processamento. Vale lembrar que, além disso, né, um outro objetivo do tratamento é ter maior eficiência também na redução das emissões de carbono. Então, com isso, você já tem o gás natural comercializado. E no processamento, o Brasil tem 15 UPGNs em operação. Essas 13 são de propriedade exclusiva da Petrobras, né? A gente já está vendo que é um padrão. Todo
todos os elos da cadeia que eu vou falar, você vai ver que a Petrobras está em todos eles. O 14º, ela é sócia, ela tem 35% do consórcio. E o último, que é a 15ª, ela é uma novidade, né? Foi desse ano, recentemente, a ANP autorizou a operação de um gasoduto de escoamento e de uma UPGN em Caburé, a UPGN Caburé, que é a primeira vez que você tem uma que é de propriedade privada, né? Então, você vê que já é um sinal da abertura do mercado que vem sendo promovida com todas essas medidas que a gente tem adotado. Então, a gente passa... Aí tem mais um detalhe. Então, a gente viu que existe, então, uma predominância da Petrobras em todo o midstream, e o resultado disso é que ela acaba sendo a única compradora do gás natural produzido no Brasil, né? É um monopsônio que a gente chama. Como você vai vender, se for vender o gás natural, vai ter que ser por um gasoduto de escoamento, provavelmente de propriedade da Petrobras. Para chegar numa PGN, que também é da Petrobras, ela tem um poder de barganha muito forte, ela acaba comprando esse gás natural por preços muito baixos, né? É uma outra disfunção de mercado que existe. Então, passando para o transporte, é importante notar que, de novo, quando você pensa em transporte, você pensa que qualquer movimentação do gás natural seria transporte, né? Vou levar o GNL de navio, transporte, não. A legislação brasileira trouxe uma definição muito específica do que é considerado transporte de gás natural. Então, ele é o transporte apenas por gasoduto, tá? E ele é separado, que vai de um ponto até outro ponto. Normalmente vai da unidade de processamento, da UPGN, até o Citygate. O Citygate é onde o gás ele é entregue da transportadora para a distribuidora de gás natural, as locais estaduais. E a distribuição, então, pega dali e leva até o consumidor final. Não existe uma distinção técnica absoluta entre o que é transporte e o que é distribuição. Tem países que separam, por exemplo, pelo diâmetro do gasoduto e pela pressão dele, né? Gasodutos de transporte, geralmente, eles têm um diâmetro muito maior e o gás está lá muito mais comprimido do que na rede de distribuição. Mas, por exemplo, no Brasil não é assim a distinção, né? Como a competência ela é estadual, então ele é sempre local, a distribuição, e vai de um ponto específico até outro ponto, né? E aqui, nós temos hoje, até vou passar aqui para a próxima tela, só um pouquinho. Aqui. A rede de transporte brasileira ela é muito pequena se comparado com o resto do mundo. O Brasil tem 9,4 mil quilômetros, faltou 1.000 ali, que vai, se você olhar, basicamente, ele vem por toda a costa. Tem o Gasbol, né, que vai até onde é importado o gás da Bolívia, e 2 pequenos trechos, um no Amazonas e o outro no Mato Grosso, que não estão integrados ao demais. E, como comparação, a Argentina, nossa vizinha, que é muito menor do que o Brasil, tem 30 mil quilômetros, 3 vezes mais do que o Brasil. E os Estados Unidos, então, tem 485, acho que já estão em 490. Mil quilômetros de gasoduto, né? E como vocês podem ver aqui, existem 5 transportadoras, mas até recentemente a Petrobras ela era sócia de todas elas, exceto dessa pequenininha que é a Gás Ocidente, que é aqui do Mato Grosso, essa linhazinha azul ali no Mato Grosso. O resto todo a Petrobras era sócia, mas isso está sendo tratado no TCC do CAD, sobre o qual eu vou falar mais adiante, né? A Petrobras, por exemplo, já não faz parte mais do quadro societário da TAG, e esse é outro avanço que a gente vem tendo na abertura do mercado. Mas tem que lembrar que no segmento de transporte não basta não ser proprietária do gasoduto, você não pode ter a capacidade contratada, porque sim, você colocou a propriedade para outras empresas, mas quando você olhar, todos os gasodutos estavam 100% contratados pela Petrobras em contratos de longo prazo. Ou seja, como que alguém queria entrar nesse mercado e ia fazer qualquer contratação se já estava tudo contratado, né? Nesse sentido também, tivemos grandes avanços de novo, graças ao TCC do CAD. A Petrobras abriu mão da exclusividade que ela tinha na contratação dos gasodutos, na operação também,
e ela informou quanto que ela coloca e quanto que ela tira de cada gasoduto para que possa ser verificada qual que é a capacidade que não está sendo aproveitada em cada gasoduto para que ela possa ser ofertada para os interessados. Isso é feito por meio de chamadas públicas conduzidas pela ANP, né? Nesse momento, por exemplo, está aberta a chamada pública do Gasbol, né? Da TBG, para novos entrantes em trial, que já vai ser, de novo, um grande avanço, né? Passando, então, eu devia ter ficado na pequena telazinha que a gente ainda tem a questão da importação de gás natural. Como eu falei, existem vários tipos de movimentação que não são consideradas transportes, né? O mais comum é que seja via GNL. Isso não era tão comum até a revolução do shale gas nos Estados Unidos, que aumentou muito a produção e baixou muito o preço do gás natural, mas desde então o gás tem se tornado uma verdadeira commodity no mundo. Ele vem sendo, acho que o Alexandre vai falar bastante sobre isso, né, geopolítica, ele passou a ser comercializado, importado, exportado. Inclusive, no Brasil, tem empreendimentos criativos, digamos assim, como o Azulão, que você tem a produção do gás natural, ele é convertido em GNL lá no Amazonas e transportado pela via rodoviária até Roraima, que são outras formas de movimentar. Mas a indústria tem feito muita pesquisa, né, para tentar outras formas de você reduzir. O volume do gás natural ele é 1000 vezes menor do que o volume do petróleo, então a movimentação dele é muito cara. Então, se tentam solidificá-lo, liquefazê-lo, comprimi-lo e até transformar em energia elétrica antes, como outras formas para você conseguir levar esse gás natural e torná-lo ainda mais acessível para os países que não têm produção e para as regiões que não têm produção. Então, a gente passa... e sobre os terminais de GNL, vai lembrar que também eram todos da Petrobras, mas esse ano tivemos aí a inauguração do primeiro terminal de GNL, que era a Petrobras Free, né, que é o terminal lá de Sergipe, né, da Celso, e está para ser inaugurado também um terminal de GNL no Sul. Então, vamos ter várias oportunidades aí para quem quiser importar gás natural, começar a fazer, e esses terminais vão se integrar também à malha de transporte. E, por fim, o último elo que tem é o elo da distribuição. A distribuição, para quem é advogado, tem duas características aí que diferencia de todos os outros elos da cadeia. Ao contrário de tudo que são atividades econômicas, né? A Constituição, lá no artigo 160, deixa claro que todas essas atividades são atividades econômicas. Ela é um serviço público, né? O artigo 25, parágrafo 2º, ela segue o regime jurídico de serviço público, que é bastante diferente do regime de atividades econômicas. E, além disso, a competência para você exercer essa atividade, a competência administrativa, é dos estados, né? A gente tem uma dualidade, o que não é comum em serviços de rede, em indústrias de rede, em que uma parte da cadeia tem a competência da União e a outra parte tem a competência dos estados. Isso, obviamente, traz uma série de dificuldades, né? A gente tem 27 estados. Para você harmonizar a regulação de 27 estados com a regulação da União não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que se está buscando com o novo mercado de gás, trazer essa harmonização, mas é uma dificuldade que existe. E a outra dificuldade que existe na Constituição é que ela não foi clara em falar a distribuição de gás natural. Ela usou o termo serviços locais de gás natural. E a lei do petróleo, quando vai definir o que é distribuição, ela acaba falando que são serviços de comercialização de gás natural. Então, ela acaba juntando dois conceitos diferentes, que normalmente nas indústrias são separados, né? Uma coisa é o serviço de gasoduto que existe, né? Pelo qual uma empresa, inclusive, é remunerada pelo fornecimento desse gasoduto, por permitir o transporte, pela infraestrutura, do serviço de comercialização. Então, um contrato celebrado pode ser entre um produtor e o consumidor. O produtor pode estar em outro país, o produtor pode estar onde for, né? Não é exatamente um serviço local, mas a nossa legislação deu essa brecha aí, essa margem que, queira ou não queira, traz uma grande dificuldade na hora de você tentar fazer qualquer modificação legal
e aqui eu não estou entrando no mérito de onde que você está, mas é uma dificuldade que existe. Mas o resultado disso tudo é que mesmo onde você tem, por exemplo, na comercialização, um consumidor livre, a Petrobras é a única opção que existia até agora para que um consumidor livre comprasse. Ele ou comprava da distribuidora ou da Petrobras. O que significava um mercado totalmente fechado, com poucas opções, sem competição. Se você não tem competição, a tendência natural é que ele seja o preço mais alto que alguém consegue pagar, e não um preço equilíbrio de mercado, porque se você tem competição, então, vou baixar um pouquinho para ganhar o mercado. Não, eu que vou baixar um pouquinho, e assim você chega no equilíbrio. A gente não tem isso, né? Eu esqueci de falar em números da distribuição, são 25 distribuidoras no país, só 3 estados não tem, que é o Tocantins, o Acre e Roraima. A gente tem 35 mil quilômetros de gasodutos de distribuição, Estados Unidos tem 5 milhões, realmente a gente não tem um mercado desenvolvido, não dá nem para chamar de mercado que a gente tem aqui, né, por todas essas características. E se você conseguir abrir, se você conseguir baixar o preço, então você tem um grande potencial ali para o crescimento do país, e é por isso que a gente vem trabalhando nessa abertura do mercado. Era isso. Muito bom, Renata. A gente percebe que pela sua fala e pelo que a gente tem visto no mercado, que os desafios são grandes, obviamente, mas que temos grandes possibilidades aí de um bom cenário futuro, né? Dentro do que você falou, a gente percebe aí a questão da harmonização da regulação estadual com a regulação das estaduais, né, com a União. Temos a questão aí da desverticalização. Enfim, são diversas questões a serem abordadas, mas que levam a uma competitividade de mercado. Dentro disso, o que você acha que é necessário para que a gente tenha um mercado de gás competitivo? E onde que o PL entra nesse cenário? Bom, para responder essa pergunta, então, vou até contar um histórico aí do que aconteceu, né, nos últimos tempos, como que a gente chegou aqui. Como eu disse, existe um monopólio que foi aberto, né, não existia mais um monopólio legal, mas o monopólio, de fato, como vocês viram, continua existindo por muito tempo. Veio a lei do gás em 2009, tentando abrir, mudar essa situação, mas não teve sucesso, não foi o suficiente, né? Como eu falei quando eu disse que era uma indústria de rede, você precisa tratar de todos os pontos. Se você deixar um desses elos sem tratar e não abrir, isso pode travar, né? Ser um obstáculo, um nó, que vai impossibilitar o total da abertura, né? Então, o que aconteceu? Desde 2016, o governo criou 2 programas para tentar trabalhar e ver a melhor forma de você promover essa abertura no mercado. O primeiro deles foi o Gás para Crescer. Ele aproveitou que a Petrobras estava com planos de desinvestimentos e juntou todo mundo, né? Chamou consumidor, distribuidor, transportador, produtor, chamou a academia, chamou todo. Olha, foi muito legal assim acompanhar de dentro para você ver como esses trabalhos tiveram grande contribuição de todos os experts do setor, né? Foram 9 subcomitês, e eles estão todos no site do IMS, as conclusões foram atualizados agora pelo Comitê de Monitoramento do Gás Natural, mas eles promoveram um grande diagnóstico de onde que estavam os entraves para que você pudesse abrir esse mercado. E quais foram os entraves que foram identificados que eram realmente os gargalos aí para a gente ter essa abertura? O primeiro deles é a existência de um monopólio ou de uma dominância da Petrobras em todos os elos da cadeia, né? Você com um agente dominante, para qualquer pessoa entrar para competir, é muito difícil, né? O outro tem controle absoluto dos preços, da infraestrutura, tem que ser praticamente louco para querer competir com alguém que tem mais de 50% do mercado. Quem dirá se tiver 99%, 98%, como acontece em algumas etapas da cadeia. Além disso, existem entraves tributários, né? Você tem toda a questão que a tributação do gás natural considerava seu fluxo físico
quando você estava no gasoduto, ou seja, só uma empresa poderia estar usando aquele gasoduto porque ele considerava onde o gasoduto entrou e aonde o gasoduto saiu. Se você fizer um paralelo com o sistema elétrico, e é o que se tenta fazer, e é o que foi efetivamente mudado com a Junef no âmbito do Compaz, que foi um trabalho muito bacana, aí sim que conseguiram juntar o interesse dos estados e da União, em que você vai tributar pela quantidade que você está colocando de gás natural naquele gasoduto e o quanto você está tirando. Tá? É o sistema de entradas e saídas, e não ponto a ponto, como se chamava antes. E esse já é um grande entrave, que era tributário, que foi identificado que saiu. Mas tem outros, né? A tributação no Brasil não é algo simples, não é para iniciantes. E, por exemplo, só na cadeia de ICMS, a regra de compensação de ICMS, quando você fala em geração de energia elétrica, faz com que um dos elos da cadeia não tenha tributação e acabe não podendo compensar. O que acontece, isso apenas encarece o gás natural, e encarece bastante, a nossa carga tributária é alta, e ele fica menos competitivo com relação às outras fontes de energia. Você deixa de contratar o gás natural porque as outras estão mais baratas, e ele está mais caro por uma ineficiência tributária, digamos assim, né? O terceiro item que foi verificado de dificuldades era a necessidade de boas práticas regulatórias nos estados, né? A regulação, os estados vivem situações completamente diferentes em termos de regulação, não adotavam essas boas práticas, por exemplo, não tinha uma metodologia transparente de cálculo de tarifa. Muitos estados não têm agência reguladora, ou se tem, ela não era independente. Uma série de questões que não vinham com a transparência necessária, né? Então, isso seria outro empecilho para a abertura. E o último item era uma necessidade maior de integração com o setor elétrico e o setor industrial. Geralmente, a gente tem, por exemplo, no Ministério, quando você fala em energia elétrica, você tem as secretarias olhando para a energia elétrica, e daí o gás natural estava na Secretaria de Petróleo. E muitas vezes isso não era bem conversado, e acabava gerando ineficiências, né? Quando você vê, por exemplo, você sempre querer que uma térmica seja 100% flexível para que o despacho aconteça só na hora que não esteja que precise, né? Que, por exemplo, as eólicas não estão produzindo o suficiente, faz com que você precise, por exemplo, na termoelétrica só comprar no preço spot, que também é mais caro. Então, você precisa fazer um estudo, né? E esse foi um grande avanço que já aconteceu no gás para crescer, que foi permitida, então, a inflexibilidade parcial só em determinada época do ano, né? Isso já foi trabalhado, já foi um grande avanço, mas novas questões de integração precisam ser estudadas, aprimoradas, né? Era o outro ponto que a gente precisava aí. E na época do gás para crescer, então, a maioria dessas soluções para esses obstáculos foram colocadas num projeto de lei que acabou não passando, né? Existiram muitas dificuldades para que ele fosse aprovado, e, portanto, quando entrou o atual governo e começou um novo mercado de gás, a proposta, e que foi, assim, foi uma mudança de paradigma que efetivamente trouxe um grande sucesso, né? Tem que dar super parabéns aí para o ministro Bento, foi no sentido de buscar alternativas infralegais para esses pontos muito polêmicos, né? Então, por exemplo, a questão toda da prevalência da Petrobras e das discussões que existiam de você fazer essa abertura por meio de lei, você conseguiu trabalhar muito com o CAD, né? A autarquia que é responsável por evitar a concentração de mercado. Foi assinado um termo de cessação de conduta no âmbito de um processo administrativo em que a Petrobras era acusada de ter atitudes anticompetitivas. Ao invés de se chegar a um julgamento, então, tanto o CAD quanto a Petrobras viram que seria benéfico para todo mundo chegar a um acordo, e esse acordo trouxe aí diversas previsões que a Petrobras vem cumprindo e que já vem produzindo esses resultados, né? Então, por exemplo, ela se comprometeu a vender sua participação
nas transportadoras e na Gaspetro. Eu acho que na primeira pergunta eu esqueci de mencionar, mas mesmo na distribuição, a Petrobras é sócia de 19 das 25 distribuidoras. Né? Ela efetivamente está em todos os elos, e ela se comprometeu aí, e a participação dela na Gaspetro já está em alienação. O que eu já mencionei, então ela abriu mão da exclusividade da capacidade de transporte, ela informou quais eram os volumes que ela colocava e que ela estava tirando desses gasodutos. Ela se comprometeu a negociar o acesso de terceiros à sua infraestrutura, né? O fato de não existir, pelo contrário, a legislação atual não garante o acesso de terceiros, era uma grande dificuldade para o ingresso de novos agentes na indústria, no nosso mercado brasileiro. Então, ela se comprometeu a negociar de boa fé, se comprometeu a não contratar novos volumes de gás natural e ainda a alienar um terminal de INL lá na Baía de Todos os Santos. Né? Você vê que é uma desconcentração que foi feita por meio de um acordo que está caminhando dentro aí do prazo que foi combinado lá. Com relação aos obstáculos, né, como eu disse, você tem que atacar todos os obstáculos, né? A parte tributária, muito já foi resolvida pelo ajuste do CNF, a parte da integração, então, teve todo um aprimoramento na metodologia dos leilões de termoelétrica, questões de horizonte rolante, e já tivemos diversos avanços já lá no gás para crescer. E o que faltava, aliás, e daí tem a questão das boas práticas regulatórias nos estados, né? Outro grande avanço que teve recentemente foi uma conscientização dos estados das grandes vantagens que a abertura do mercado e a adoção dessas práticas iam trazer para os estados. Antes existia uma visão olhando só pelo ângulo da distribuidora, que se tinha um medo que essa distribuidora perdesse mercado, perdesse renda e não fosse tão lucrativa. O que também não é uma verdade, né? Afinal, a distribuidora ela não é remunerada pela comercialização do gás natural, ela é remunerada pelo serviço de gasoduto, e ela continuaria sendo remunerada por ele. Mas o que foi percebido é que, assim, que com a abertura do mercado e com a competitividade, você vai ter naturalmente uma redução de preço. E com essa redução de preço, o que os estados vão ter? Empresas, termoelétricas, todo mundo correndo para lá, né? O Rio de Janeiro e Sergipe são justamente dois grandes exemplos disso. Eles adotaram essas regras de boas práticas regulatórias e já tem termoelétrica olhando para lá, já tem uma série de indústrias indo para esses locais porque estão percebendo que ali o novo mercado de gás vai acontecer e vão ser grandes oportunidades de investimento. Com isso, então, esses estados estão ganhando emprego, estão ganhando impostos, né? Queira ou não queira, todas essas empresas que chegam no estado, elas geram impostos, elas geram renda, elas movimentam a economia local. Isso é muito mais benéfico do que você pensar exclusivamente num único aspecto de lucro, talvez uma estatal, e sinceramente, eu acredito que você aumentando o volume, você criando um mercado, as próprias distribuidoras vão se beneficiar, e as distribuidoras também, eu acredito que percebem esse grande potencial, né, de você ter um maior mercado para elas com a abertura do mercado de gás. E, por fim, você entra, então, por que a gente precisa de um PL para tudo isso, né? O novo mercado de gás conseguiu superar diversas questões com matérias infralegais, mas existiam, obviamente, algumas que estavam previstas em lei e que você não consegue simplesmente fazer por questão infralegal. Por exemplo, o regime de outorga dos gasodutos de transporte e de estocagem. A lei mudou para a concessão. Desde que mudou para a concessão, nunca mais teve 1 metro de gasoduto de transporte construído no país. Não temos nenhuma unidade de estocagem subterrânea de gás natural. Se você fizer um sistema simplificado de autorização, que é o que está proposto no PL, você tem muito mais oportunidades de empresas se interessarem por isso e você ter efetivamente isso. Né? O PL ainda traz a regra de acesso por terceiros de infraestruturas, né? Torna isso obrigatório de forma não discriminatória. Ele cria efetivamente um sistema de transporte de gás natural e traz mecanismos de independência da transportadora, atividade de transporte, e outras questões aí sempre buscando a promoção da concorrência.
Eu gosto de dizer que você precisa de todas as peças desse quebra-cabeça para que o mercado se abra, né? Como uma cadeira, né? Numa analogia muito simples, né? Se você tirar um pé da cadeira, ela vai cair, não vai ficar de pé, né? Então, o mercado de gás, para ele abrir, ele precisa de todas essas etapas. Ele precisa superar todos esses obstáculos e, portanto, um PL que vai cuidar justamente das questões legais que precisam de alteração, ele é fundamental, então, para que a gente tenha uma efetiva abertura do mercado e colha todos os benefícios que essa abertura do mercado vai trazer para o país. É isso. Excelente, Renata. Exatamente dentro disso que você falou, a gente percebe que, de fato, a gente está começando a implementar com essa com o SPL, né? Inclusive conceitos já estabelecidos em alguns lugares do mundo, seguindo um padrão do que vem acontecendo em outros locais. Tanto da doutrina da infraestrutura essencial, quanto acesso de terceiros, né, essa questão. Inclusive, parte disso já foi visto na União Europeia, que se assemelha muito, né, com o que a gente pretende implementar aqui, inclusive em relação pelo tamanho do nosso país, né? O nosso país é enorme, tem a questão da harmonização da regulação entre a União e os estados, que, em analogia, em comparação, seria relacionada aí entre os países membros da União Europeia, né? Mas que foi possível harmonizar isso tudo, de certa forma, já na União Europeia. Então, a gente acredita que seja possível também realizar isso aqui no país. Mesmo diante de todas as questões que você abordou e que, de fato, precisam ser, não digo melhores analisadas, mas talvez explicadas aos estados, né? Alguns estados ainda têm essas dificuldades, principalmente questão regulatória, as agências reguladoras estaduais ainda, salvo engano, alguns estados sequer têm agência reguladora para o gás, então são algumas dificuldades de desenvolvimento mesmo, né, do mercado, e que eu acredito que vamos evoluir muito, né, com esse novo PL em relação a esse mercado. É um mercado ainda muito subutilizado, né, um mercado que, junto, igual você falou, com a integração com o setor elétrico, por exemplo, a gente pode também trazer benefícios ao setor elétrico, ao custo não só do gás, mas ao custo da energia elétrica, quem sabe. Então, são diversas questões que vão gerar emprego, vão gerar desenvolvimento. E, igual você falou no começo, em época de Covid, né, todo mundo está preocupado com a Covid, né? E fato é que, para o desenvolvimento do país pós-pandemia, o investimento em infraestrutura vai ser fundamental. E está aí mais um ponto, né? A gente tem visto algumas movimentações aí em outros setores, mas, com certeza, o setor de gás vai atrair investimento com esse PL e fatalmente, com a abertura de mercado, né? Vai facilitar as coisas e novos players aí vão poder atuar. Dentro disso, Alexandre, eu gostaria de passar para você a palavra, para você iniciar a sua apresentação. Em breve, né, logo mais após a apresentação, estamos novamente, eu reitero aqui que faremos as perguntas aos palestrantes, só você mandar aí no chat que a gente vai selecionar algumas para a gente responder, ok? Alexandre, é com você. Boa noite, Gustavo, Renata, Dani, aos colegas que nos assistem. É uma honra estar aqui, convite da Dani, por intermédio da Dani, eu poder estar participando, trazer um pouquinho da nossa experiência, estar trocando um pouco de ideia. Já parabenizo a Renata, fantástica apresentação, deu uma aula de upstream aqui para a gente, downstream, midstream, ou seja, explanou para quem, de uma forma bastante didática, bem professora, isso é legal, porque muitos, como ela mesma falou, são advogados, não estão
diretamente ligados na área, e eu acho que é interessante para despertar esse novo ímpeto sobre uma possível entrada dentro do mercado. Bom, a experiência que eu trago alguns aspectos geopolíticos que eu vou tentar linkar dentro de uma análise de risco sobre a PL, aí, a nova lei do gás, que particularmente eu acho que está bem posicionada, em momento oportuno, precisa alguns ajustes que o próprio mercado, que vai ser adequado pelo próprio mercado, pela própria política. E quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de 3 pontos. A gente fala de integração, de produção, de logística e de consumo. Se eu não tiver consumo, eu não tenho o meu negócio propriamente dito. Então, eu vou resgatar um pouco a experiência internacional de forma breve, para tentar fazer um link depois para a gente poder aprofundar a nossa conversa aqui em termos de Brasil. Bom, existe uma volatilidade muito grande nas energias fósseis, isso é sabido por todos, seja no petróleo, seja no gás, mas especificamente o Covid trouxe uma insegurança bastante grande com o desaquecimento da economia chinesa. Automaticamente se fechou por um período, pararam de produzir, pararam de comprar, automaticamente os preços no mercado internacional caíram. Isso a curto prazo. Isso é o que a gente está vendo acontecer basicamente agora. Existe uma incerteza internacional sobre não o Covid em si, mas a possibilidade de esses surtos surgirem em tempos menores. Então, o mercado tem que pensar nisso, tem que se racionalizar as suas ideias e seus direcionamentos. Dentro do contexto do gás, ele tem um impulso muito grande, a gente costuma falar, principalmente o shale americano fez a bendita revolução entre 2011, com o primeiro relatório de geologia que ele apresentou para o mundo, e depois em 2013. A Europa ela é extremamente dependente do gás russo. Houve um probleminha em 2016 na Crimeia, onde houve a anexação, ou seja, os europeus passaram um tempo sem gás. Automaticamente, esse aumento de dependência fez com que se potencializasse. Primeiro, que se tentasse aumentar a exploração do shale em gás a nível mundial. Se tentou pela Polônia inicialmente, não deu certo, se tentou por Portugal, se tentou na Espanha, o Reino Unido é um dos últimos remanescentes na Europa, Preston Woods, se eu não me engano, eu tive a experiência de conhecer lá o sítio exploratório, não vingou também, ou seja, os Estados Unidos, devido à política não só territorial, o modelo legal, os aspectos tributários, acabou impulsionando de uma forma fantástica este mercado. Então, um país que não competia diretamente, externamente com gás, ele passou a competir também além do próprio petróleo. Por quê? Porque o tempo de resposta de um poço era muito, muito rápido, quando comparado com qualquer tipo convencional, por um custo bastante baixo. Sem contar as regras, a flexibilização que eu tenho com as regras ambientais. Isso acaba ajudando também. Bom, isso gerou uma polarização, a China começou a desenvolver um pouco de shale, a Rússia também. Eu criei meio que um mercado paralelo. O Nord Stream é um gasoduto que foi duplicado, que passa por uma parte ali que atende a Europa diretamente à Alemanha, aumentou a capacidade, mesmo sem ter demanda. Eles estão construindo mais por uma finalidade estratégica. Essa semana foi aventada a possibilidade de bloqueio pela Alemanha, a devolução, por pressão americana, que é feita a 3 presidentes antes do Trump. Eles vêm tentando bloquear esse fornecimento, essa dependência, até por questões estratégicas junto à OTAN também, mas isso criou o quê? Uma condição de os Estados Unidos regasificar, e a Polônia foi o primeiro país a receber o primeiro terminal de regasificação dentro dessa nova visualização de mercado. As leis foram convertidas e houve uma facilitação dentro do mercado americano. Sabina Pass foi o primeiro a ser construído e aí progressivamente vieram outros terminais a serem construídos e se viu aquilo como um grande negócio.
Então, só para a gente ter noção, você conseguia gasificar, transportar por um preço inferior ao preço que a gente tem dentro do mercado nacional. E isso chama muito atenção. Por quê? Porque eu não posso ter um gás abundante no nosso território mais caro que um gás, e aí existem algumas premissas para isso. O que eu não posso ter como premissa é a estabilização do mercado internacional, ou achar que eu vou conseguir equiparar. Por quê? Eles têm anos de lastro na nossa frente. Então, estrategicamente, eles nem deixariam que isso acontecesse, até porque os Estados Unidos têm interesse de criar determinadas dependências, é uma questão econômica de venda de gás propriamente dito. Portugal recebe aporte americano, né? Então, os Estados Unidos já passaram a competir com os principais produtores. E chamou atenção aí o ano passado para a gente que a petrolífera do Catar entrou aqui no Brasil no primeiro bloco, já visando esse novo mercado, essa nova possibilidade, porque além de dominar de forma significativa uma parte do conhecimento de exploração de petróleo, eles dominam mais ainda do gás e principalmente da regasificação, com embarcações próprias, com custo infinitamente menor quando comparado. Tudo isso para a gente poder entender que eu vou ter um mercado internacional oferecendo gás regasificado, eu vou ter um mercado interno comprando gás, isso é bastante interessante, porque eu aumento a concorrência, como a própria Renata comentou, eu passo a aumentar a concorrência, só que eu preciso aumentar o estímulo de venda, de negociação. Então, nós estamos muito atrasados quando analisamos a Europa, Austrália, Reino Unido, ou seja, ônibus a gás, o abastecimento no interior, a interiorização desse sistema de gás dentro do Brasil, não só a nível estadual, mas as cidades também. Eu preciso fazer os lugares. A economia dos Estados Unidos se desenvolveu em grande parte por ter um gás barato, principalmente para o setor industrial. Então, isso deve ser observado. Diante de toda essa política internacional, o Brasil fez um acordo em 2018, ele se agregou como convidado à Agência Internacional de Energia, foi quando foi produzido o primeiro documento em 2018, revisado agora em outubro de 2019, que era o rumo do mercado de gás competitivo no Brasil, uma análise da abertura do sistema de distribuição de gás natural no Brasil. Foi uma análise da União Europeia, com base na Áustria, Grã-Bretanha, Holanda e Espanha. Foi um trabalho bastante interessante. Eu acompanho o trabalho do Gás para Crescer desde 2013, lá do TAMI. Eu tive a honra de ter a sobrinha dele como doutoranda comigo, a Dani é fantástica, e a gente acompanhou esse processo, que ficou meio que estagnado até 2015. Então, o que se observa? O que se observou em vários momentos históricos do Brasil? Que nós temos, sim, um efeito econômico, nós temos um efeito político sobre determinadas decisões, e que, de uma hora para outra, ou melhor, dentro do que a gente tem visto nesse governo, por enquanto, há uma liberalização maior, há um incentivo maior para que isso não fique amarrado, na verdade. Por quê? Existe um lobby muito grande de quem já está estabelecido e não quer perder território, como existia da Petrobras, e hoje a Petrobras tem uma outra visão dentro do próprio mercado. Agora, em julho, a Agência Internacional de Energia também lançou o World Energy sobre investimento. Ele chama a nossa atenção porque, pela primeira vez, dentro do documento, assim como o da BP, sobre perspectiva para gás, ele fala da possibilidade de um cenário, ele cria, na verdade, um cenário de desglobalização. Isso parece que não é muita coisa, mas é muita coisa sim. Por quê? Porque nós tivemos um problema, eu também atuo no setor de marítimo e portuário, nós tivemos um problema com abastecimento, por exemplo, inicial. Você não conseguia fazer a tripulação desembarcar, os portos se fecharam, houve um medo de um desabastecimento, não só energético, mas alimentar também. Tanto é que hoje tem todo um processo de digitalização para que isso não ocorra novamente. Então, a Covid-19, ela poderia, sim, causar, como causou no início, né, uma desglobalização seletiva, ou seja, comprometendo, pelos cálculos dele,
até 30% da demanda energética para 2050. Se você pegar as últimas análises, fala que eu tenho eu começo a modificar a minha curva de petróleo e de gás em 2030, 2035. Tenho dependência até 2050, mas eu começo a modificar essa curva por um teórico barateamento das energias renováveis. Isso já foi falado em vários outros relatórios e acabou não acontecendo, e o prazo do combustível fóssil foi se continuando. Se a gente pegar a estatística também do ano passado, do anuário estatístico da ANP, da própria Petrobras, exploração, a gente vê, sim, que houve uma redução. Nós aumentamos o volume injetado, como a própria Renata também comentou, o que é queimado no flare, ou seja, nós precisamos de infraestrutura. Talvez essa seja uma das maiores demandas que a gente tem. Que eu vou retirar todo o gás do pré-sal é quase que impossível, não dá. Pode ser que daqui a alguns anos isso aconteça, mas eu preciso, sim, de investimento bruto. Quando a gente volta lá no relatório novamente sobre os investimentos, a gente começa a ver os contratos verdes para infraestrutura. Lógico, não tão aquecidos na linha de gás como antigamente, mas ainda com um certo respaldo. Isso é bastante interessante para a gente. Por quê? Porque, teoricamente, nós temos aí o gás funcionando na matriz como uma forma de transição energética, que já aconteceu na Europa, já está partindo agora para a parte elétrica, os carros elétricos e etc., e dentro do próprio segmento, mas a gente ainda não chegou nesse patamar. E nós temos em abundância. Eu preciso, como foi colocado, emprego, eu preciso de desenvolvimento econômico, e eu só vou conseguir isso com investimento. A PL ela vem atender essa necessidade, pelo menos momentânea. Faltam aí, nós temos aí alguns gaps que podem ser pensados, eu acho que serão pensados nos momentos oportunos, principalmente quanto ao lastro desses empréstimos. Quando você analisa o offshore, você analisa os próprios terminais de regasificação, o próprio sistema elétrico, você tem demandas temporais para conseguir o teu retorno. Então, seus contratos, muitas vezes, são lastreados nesses retornos temporais, 25, 30, 35 anos. O que a lei não definiu de uma forma, não fez essa inserção. Também eu acredito que não seja aí que tenha que estar esta colocação, e sim em algo que venha complementar tanto o estímulo municipal e estadual para esse desenvolvimento, como um modelo de garantir esses contratos internacionais, principalmente para esses agentes. Por quê? Quando eu falo em contratos de 10, 15 anos, eu falo de contratos de curto prazo para o mercado internacional. Então, será que eu vou ter o mesmo aporte econômico e o mesmo interesse? Será que eu vou conseguir chegar lá nos longínquos, aquelas cidades pequenininhas do interior? Eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho sustentabilidade, eu não vou ter uma retaguarda eficiente. Isso baseado no que os estudos têm mostrado para a gente e o que tem acontecido nesses modelos, os próprios modelos da União Europeia, como você mesmo comentou. Tem muita coisa para acontecer. Eu sou contra, algumas colocações sobre a implantação de usinas de base, para se manterem ligadas, para gerar sustentabilidade, para gerar rendimento. Eu acho que o que eu vou ter de emissões aí vai prejudicar o meio ambiente. Se eu adotar um mercado de carbono, eu vou ter que pagar. Então, como é que ficaria isso? Independente se eu concordo com a questão ambiental ou não, se eu acredito nas mudanças climáticas ou não, eu tenho um Acordo de Paris em andamento, eu tenho o mercado internacional, de certa forma, respeitando esse acordo, mobilizando seus ativos de energia não renovável para energia renovável, ainda de forma bastante simples. E como eu perguntei para um explorador de shale gas em Fort Worth,
quando eu estive fazendo a minha tese de doutorado. E aí, e as energias renováveis? Ele falou, eu estou investindo, mas ela só vai funcionar quando ela se tornar mais barata do que o petróleo, do que o gás. Então, isso ainda vai demorar muito para acontecer sem subsídios. Então, eu olho essa geopolítica internacional, eu tenho que fazer esta análise, verificar o que está acontecendo lá fora, para pensar nos meus investimentos aqui, para eu poder dar um passo maior ou menor, ou mesmo para trazer esse investidor internacional. Eu vejo a PL como uma legislação que consegue suportar isso inicialmente, dá uma segurança jurídica primária, porém, creio que ainda faltem alguns ajustes que aí só com o decorrer do tempo, principalmente essas questões estaduais. Hoje ou ontem saiu o manual da ANP sobre esse alinhamento dos estados, como os estados podem negociar para poder melhorar essa questão de rendimento. Bastante interessante essa iniciativa, porque está dando o caminho das pedras, antes que acabe em confusão. Tudo no Brasil quer se judicializar. Se eu confundir transporte, o gasoduto, basicamente, de transporte com o gasoduto de distribuição, ou seja, de chegada, o que vai acabar acontecendo? Eu vou começar a cair numa regra Estado e União. Um vai falar que é ou não, aí eu vou judicializar o problema. O que vai acontecer? 3, 4, 5 anos isso parado. Para o investidor, isso é a morte, isso não dá certo. Bom, eu acho que dentro do que a gente tinha previsto aí dos nossos 15, 20 minutos, para não estourar muito, essa era a colocação que eu queria fazer e estou à disposição aí para responder alguma coisa se for necessário. Obrigado, gente. Alexandre, dentro disso que você colocou, de fato, o PL é o início de um processo, né? A gente, como dito, isso foi visto também nos países que desenvolveram esse mercado, né? Principalmente na Europa, esse amadurecimento, né? O amadurecimento do mercado, ele é um amadurecimento demorado pelo tempo, pelo dinheiro gasto, né? Pelos valores de investimento que são necessários. Então, é um segmento que demora a amadurecer, né? Mas, de qualquer jeito, a gente já tem referência de outros países do mundo que iniciaram da mesma forma e que conseguiram chegar em um mercado maduro, né? Atingiram esse mercado maduro e aí sim iniciaram discussões mais evoluídas, né? Em questão, igual você falou mesmo, da sinergia entre a energia elétrica e o gás natural, mas bem à frente, né? Já pensando aí na renovável completa, né? Carro e tudo mais. Dentro disso, Alexandre, eu gostaria de fazer até uma pergunta para a gente dar continuidade para você, em relação aos termos econômicos e ambientais. Quais impactos contratuais que poderão ser observados? Investimento, gente, a gente tem que ter em mente que ele busca o quê? Previsibilidade. Está uma corrida maluca com essa questão verde, da proteção do meio ambiente, do respeito à legislação ambiental. Por mais que se flexibilize um pouco as questões de licença ambiental, isso está inserido no mercado. Existe uma política, existe um grupo político muito forte internacionalmente trabalhando para se acabar com os incentivos à matriz poluente, por exemplo, aos combustíveis não renováveis. Então, dentro de muito pouco tempo, quando você faz uma análise aí, no nosso caso, usando inteligência artificial, e você junta muita informação, o que você acaba filtrando? Você tem um prazo aí de 5 a 10, talvez 12 anos, onde quase 90% dos contratos internacionais, não só na área de energia, mas na área de infraestrutura, eles serão lastreados em, não digo moeda verde, mas em amparos de preservação ambiental local, como no setor portuário,
ou mesmo com aporte de recuperação, o que for, mas eu vou ter uma vertente ambiental muito forte ligada a esses contratos. Hoje você tem bancos internacionais específicos, linhas de crédito específicas para infraestrutura, para desenvolvimento, onde você mantenha a tua sustentabilidade aplicada, seja no setor tecnológico, seja no setor físico, de uma forma geral. Então, eu acho que até anteriormente eu já tinha meio que respondido isso um pouquinho, né? Esses títulos verdes, hoje a Cosan fez um trabalho bem legal, nós temos várias empresas no Brasil com trabalhos bem legais se lastreando em títulos verdes. Isso é interessante, até porque, independente, como eu falei, né, tem muita gente que nega o problema, outros não, independente da sua posição, que não é o caso de discutir, eu tenho isso no mercado, eu tenho que aceitar, porque se eu pretendo trazer o investidor internacional, eu tenho que entender o que ele está procurando para poder oferecer, e principalmente gerar previsibilidade. Eu só consigo gerar previsibilidade se eu tiver o quê? Um arcabouço legal estável, né? Eu tiver uma segurança jurídica bastante legal. Por que funciona bem o petróleo no Brasil? Por que o mercado de petróleo, o offshore principalmente, o onshore tem algumas confusões, mas o offshore funciona redondo. Por quê? Porque há um respeito mútuo, eu tenho arbitragem na maioria dos casos para resolução, salvo algumas exceções bem pontuais, mas entre as próprias empreiteiras, entre os próprios operadores, tudo é resolvido entre eles, de uma forma mais econômica, mais dinâmica. É bom para o escritório, é bom para o advogado e é bom para as partes, é bom para todo mundo. Tá bom? Respondi? Respondido. Excelente. Agradeço pela explanação. Muito boa mesmo. Até por um lado, pouco, talvez, debatido, né, nesse mercado de gás, em relação ao mercado de gás, sobre os comportamentos, né, outras preocupações, vamos dizer assim, não só a preocupação não apenas, né, mas regulatória e legal ali, mas trazendo uma preocupação também social, uma preocupação de negócios mesmo, né? Com isso, eu gostaria de passar a palavra para a Daniela agora, que selecionou algumas perguntas. O nosso tempo já até extrapolamos um pouquinho o tempo. Então, se possível, Daniela, o que der aí para a gente, uma perguntinha talvez para cada um, se possível. Bom, boa noite a todos. Não me apresentei também, sou Daniela Jacobo, e advogada, estou colaborando com a ABDEI na organização do evento. Gostaria de agradecer a Renata e o Alexandre por terem aceito o nosso convite. Nós temos aqui muitos cumprimentos pelas apresentações. Até vou citar alguns nomes aqui. Nós temos a Érica, o Luiz Henrique, Daniel, o Alisson, enfim, eles estão cumprimentando pelas brilhantes apresentações, e eu também concordo, foram excelentes, super didáticas e trouxeram muitos pontos importantes. As perguntas que eu tenho, eu vou iniciar pelo Alexandre, é uma pergunta feita pelo Gabriel, aproveitando que o Alexandre fez esse contexto geopolítico, né, falou da experiência de outros países, o Gabriel pergunta se existe algum estudo feito, ou se talvez, aí eu complemento, se seria importante que se tivesse feito um estudo, né, sobre os impactos da nova lei. Principalmente como nós temos agora o decreto 10.411, né, que regulamentou a análise de impacto regulatório, né, essa análise de impacto regulatório está prevista na 13.849, né, que instituiu as agências reguladoras, né, os procedimentos para as agências reguladoras. Então, se houve essa análise de impacto regulatório, ou se seria importante que fosse feito algum estudo nesse sentido, sobre os impactos da nova lei. Eu acredito que sim. Eu acho que o estudo ele é feito, aí, a Renata talvez até possa
responder melhor, mas o estudo é feito diariamente pela equipe que está produzindo a nova legislação, independente de eu ter uma legislação que exija o estudo. Eu tenho, lógico, se você faz a sua lição de casa, ou investidor, ou mesmo agente do mercado, ou terceiro interessado, você vai pedir um estudo, você vai fazer um levantamento dentro da perspectiva que você acha para poder fazer o teu negócio. O governo, eu penso que para toda ação, essas ações são pensadas e são aprimoradas a cada vez que passa numa nova revisão. Calha de achar um novo problema. Naquela primeira verificação não foi possível notar, mas foi constituído um grupo governamental para revisar essa legislação periodicamente. Ela está sendo maturada assim com maior intensidade, pelo que eu observo, desde 2019, mas ela já está aí nos 7 anos brigando por um aperfeiçoamento, até para chegar onde ela chegou. Agora, em 2019, parece que foi a versão final, se eu não me engano. Mas quem trabalha com a legislação está mexendo nela todo o tempo, encontrou alguma coisa, leva para a comissão e faz a discussão. É que chega uma hora que também não dá para mexer, mas eu acredito que tenha sido feito, sim, algum tipo de impacto regulatório. Acho que a Renata pode até responder melhor. Tá. Bom, na verdade, vamos lá. Primeiro, tem que esclarecer que essa lei, ela prevê análise de impacto regulatório para o executivo, né? O substitutivo não foi encaminhado pelo governo federal, não foi encaminhado pelo executivo para o Congresso. Ele é uma iniciativa do próprio Congresso Federal, então, do Congresso Nacional. Então, essa é uma questão para falar. Porque análise de impacto regulatório é um termo muito técnico, na verdade, né? Eu desconheço naquele nível exato de atribuir um valor para cada uma das alternativas, eu desconheço, mas existe um estudo, sim, muito aprofundado, que começou lá no Gás para Crescer. De novo, tem todos os relatórios, são disponíveis no site do MME, que são com participação de todos os agentes, todas as áreas do mercado, inclusive contém no que todo mundo concordou, consta o que houve alguma divergência. São relatórios bastante completos, em que lá, sim, tem muita proposta de alteração legal nesses relatórios. Então, houve um estudo aprofundado sobre o assunto, que é bastante interessante de conhecer. Eu recomendo que vocês acessem lá a página do Comitê de Monitoramento do Gás Natural e do Novo Mercado de Gás e do Gás para Crescer, que tem tudo lá, é bem interessante. Ok, obrigada. Eu acho que foi super bem respondida a pergunta pelos dois palestrantes. Então, eu quero aproveitar, então, que temos agora uma pergunta mais específica, doutora Renata, que é feita também pela Renata, da Renata para a Renata. Ela pergunta o seguinte: com relação ao transporte, tá? Se um player já tivesse a possibilidade de trazer gás para o mercado, se ele poderia contratar a capacidade de transporte, aí a Renata cita a TAG, que é a transportadora associada de gás, e também ela cita a nova transportadora Sudeste, que ela cita a NTS, né? Então, se poderia ser feita a contratação da capacidade de ambas, né? E haver uma definição de tarifas mesmo sem EX. O que é EX exatamente eu não sei, mas é uma coisa bem técnica que ela perguntou. Tá feita a pergunta, da Renata para a Renata. Entradas e saídas. Exatamente. Na verdade, assim, bom, primeiro eu acho que tem que reforçar que o processo de abertura do mercado não acontece de um dia para o outro, né? Não é só apertar um botão. Você vê, por exemplo, que gostaram de citar aqui, citaram as experiências europeias, teve países que levaram quase 10 anos nesse processo de abertura de mercado. É um processo longo, não é algo simples, né? E realmente, todo o estudo que foi feito aqui estudou-se o sistema norte-americano, o sistema europeu, e ele, no final das contas, pelas semelhanças que existiam com a situação no Brasil, optou-se por seguir o modelo europeu na hora de desenhar como seria feita a abertura de mercado. E tendo isso em mente, hoje,
Se for entrar hoje, ainda não, mas isso é um trabalho que está em curso, né? Como que funciona se um player quiser entrar, quando que vai ser isso? Então, a primeira etapa foi essa declaração, a renúncia da Petrobras da exclusividade dos contratos da capacidade de transporte, porque ela tinha toda a capacidade de transporte dos gasodutos contratada. Então, ela abriu mão da exclusividade, ainda no âmbito do TCC. Então, ela informou onde ela injeta e onde ela retira as quantidades para se saber quanto da capacidade desses gasodutos estava livre para ser contratada. E se você olhar o quarto relatório trimestral do novo mercado de gás, você vê que lá no final consta que os próximos passos são justamente a realização de uma chamada pública pela ANP para a capacidade de transporte dos gasodutos da TAG e da NTS. Então, ainda não, mas esse é o próximo passo que vai acontecer. Tá? Não vai ser simplesmente chegar para falar com a TAG, vai ter um procedimento competitivo organizado pela agência regulatória. Está ótimo, acho que super bem respondido, era isso. Não temos mais perguntas, Gustavo. Passo para você. Acho que a gente pode encerrar. Última coisa, é um processo que leva tempo, mas que até saiu um artigo da EA hoje bem interessante sobre fast track de abertura de mercado, né? A nossa expectativa é que seja muito mais rápido que essas outras experiências, até porque se aprendeu muito com as experiências, né? E pensou-se em alternativas para esses cenários. Então, só para não parecer que eu estou dizendo que vai levar 10 anos, não, nossa expectativa já está abrindo. Na minha fala, eu já trouxe vários resultados, a gente já tem visto novos terminais de GNL, já tem visto novas UPGNs, então, o mercado está acreditando nessa abertura e os investimentos já estão chegando, né? Então, só que tem um processo aí nesse caminho até que o mercado seja efetivamente competitivo, líquido, até que a gente tenha um hub de negociação, que é onde a gente quer chegar, tem um caminho para chegar lá, mas ele está seguindo conforme foi pensado. Obrigado, Renata, pela complementação, excelente. Eu agradeço, né? Gostaria de agradecer aqui antes que a gente finalizasse o evento, né? Agradeço a disponibilidade da Renata, a disponibilidade do Dr. Alexandre, pelas belas explanações. Acho que é um tema árduo, é um tema que tem muito a ser explorado, muito mesmo, e as discussões são necessárias para a gente entender os pontos de vista, o que de fato precisamos fazer, o que vamos fazer, o que estão fazendo, enfim. São questões que a gente precisa conversar bastante para que a gente, igual a doutora Renata falou, que a gente não precisa de 10 anos, e quem sabe a gente consiga, já com as experiências internacionais, que a gente consiga fazer isso no menor prazo possível, né, num curto espaço de tempo, né, que isso vai ser bom para todo o setor produtivo, para o setor de consumo, enfim, são inúmeros benefícios, né. Agradeço a Daniela também, novamente, nossa coordenadora de eventos, pela organização, por todo o empenho, e também às pessoas que estão nos assistindo, né, que nos acompanharam, realizaram perguntas, e para quem não nos segue, nos sigam aí nas redes sociais, a gente tem o LinkedIn, o Instagram, visitem o nosso site, constantemente temos realizado eventos por meio de webinários, todos eles, a princípio, gratuitos, com a ideia mesmo de disseminar conhecimento, né, trazendo pessoas que estão dentro da atuação, que estão dentro do mercado, seja aí na questão ambiental, no gás, na energia elétrica, enfim, são temas relevantes para o mercado e sempre com palestras excelentes. Agradeço a todos vocês e acho que a gente pode ficar por aqui. Tá joia? Até mais, pessoal. Obrigado novamente, Alexandre. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade aí. Parabéns pelo evento. Parabéns pela apresentação, Alexandre, pelas intervenções, Daniela e Gustavo. Obrigado a todos. Boa noite também. Renata, se quiser, eu gostaria muito que você te mandar depois minha tese de doutorado. Você ia gostar. Ela foi findada em 2018, sobre shale gas. Eu fui bolsista da CAPES,
e financiado por algumas empreiteiras da área de petróleo que tinham interesse, puxei no Brasil. Então, fui para a Polônia, Espanha, viajei bastante estudando. Está bem legal, estudo de caso, bem legal. Depois eu te mando, se você quiser. Me mande mesmo, tá? Obrigada. Bastante interesse.